Superior Tribunal de Justiça nega pedido da defesa e ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será transferido para presídio federal no Mato Grosso do Sul. E você vai ver também. Após TRF1 derrubar liminar que impedia leilão do pré-sal, governo leiloa 6 das 8 áreas oferecidas. Ministério Público Federal investiga se incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi criminoso. Estudo do CNJ mostra que empresas de telecomunicações e bancos são os setores mais acionados na justiça pelos consumidores. Para diminuir a pena, presidiários do Rio Grande do Sul confeccionam polvos de crochê para bebês prematuros nascidos em hospital público. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O leilão de 8 áreas de exploração do pré-sal registrou ofertas elevadas. As empresas estrangeiras ficaram com 3 áreas. Já o consórcio liderado pela Petrobras ficou com outras 3. 2 áreas não receberam proposta. A Petrobras aceitou ceder até 80% da produção excedente para a União. Esse excedente é o volume de petróleo ou gás que resta após descontar custos da exploração e investimentos. Além da produção futura, as empresas terão que pagar bônus ao governo na assinatura do contrato. A União receberá mais de 6 bilhões de reais. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, os investimentos previstos nas áreas vendidas hoje somam 760 milhões de reais. Horas antes da cerimônia, a Justiça Federal do Amazonas suspendeu o leilão, que só começou depois que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a liminar. Ministério Público Federal abre inquérito para investigar se o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi criminoso. Bombeiros, brigadistas e voluntários trabalham dia e noite para tentar conter as chamas. O incêndio, considerado o maior já registrado na região, liga o sinal de alerta para a importância de preservar o meio ambiente. 64 mil hectares. Essa é a área de mata nativa do Cerrado consumida pelo fogo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado no município de Alto Paraíso, em Goiás. O tamanho da destruição equivale a 64 mil campos de futebol. A vegetação seca pela falta de chuva facilita a propagação das chamas, o que dificulta e muito o trabalho de quem tenta conter o incêndio. São 2 situações, né? A situação severa do clima, obviamente, que ela propicia o incêndio também. Mas nós tivemos, além de relatos da comunidade e das organizações civis que estão no local, né, de que viram pessoas, inclusive motos e combustível na mão, colocando fogo em alguns locais lá da Chapada. Né? A gente tem a avaliação técnica dos servidores do ICMBio, que estão na coordenação, e do IBAMA, que são focos com comportamentos não muito padrão com relação ao foco normal, o que nos leva a crer que tenha sido, de fato, alguns desses focos provocados de forma deliberada. Em 2017, já foram registrados quase 240 mil focos de incêndio em todo o país. A maioria deles em regiões de cerrado e na floresta amazônica. O índice deste ano é considerado o 4º mais alto pelos órgãos ambientais, desde que a medição começou a ser feita por satélite em 1998. Para tentar controlar todos os focos existentes no país, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Previfogo, que é coordenado pelo IBAMA, montou esse mapa. Nele é possível fazer o controle de focos de incêndio e onde os brigadistas trabalham. O monitoramento é feito 24 horas. Diariamente a gente acessa esse banco de dados, esse sistema de informações e avalia qual que é a situação, tanto para as áreas prioritárias, aquelas áreas onde a gente já tem uma definição de trabalho, quanto o país como um todo, para entender se aconteceu um novo grande fenômeno de incêndio, uma nova situação que nos chame mais atenção. Na maioria dos casos é a ação humana que provoca a destruição. O fogo na mata, além de provocar graves prejuízos à fauna e à flora, também faz o Brasil descumprir acordos internacionais. Isso porque em reuniões periódicas feitas com outros países, o Brasil assumiu o compromisso de combater os incêndios florestais. Fiscalização constante e campanhas de conscientização
são formas de evitar novas queimadas. O Brasil é signatário do Pacto de Paris. E, sendo signatário, ele deveria desenvolver políticas públicas em nível nacional, como o Ministério da Agricultura, junto aos órgãos de assistência técnica aos agricultores, como o caso da Emater. E desenvolver também uma formação dos agricultores para diminuir essa prática no país. Incêndios criminosos e os provocados por balões são as principais causas do fogo na mata, segundo o promotor. Ele explica ainda que a dificuldade em identificar os responsáveis pelas queimadas é o principal obstáculo para a condenação de quem pratica estes crimes ambientais. Há 2 crimes relacionados ao incêndio. O primeiro deles é de atear fogo em qualquer tipo de vegetação, com pena acumulada entre 2 e 4 anos, mas que cabe uma pena alternativa, dificilmente a pessoa será presa. E o outro que é de soltar balões que possa provocar incêndio, que é a pena de 1 a 3 anos. O Ministério Público Federal enviou ao Congresso Nacional uma nota técnica contra a redução da maioridade penal e o aumento do tempo de internação de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. O documento vai auxiliar a análise dos projetos de lei que tratam do tema no Legislativo. Diminuir de 18 para 16 anos a idade penal de jovens que cometem crimes e ampliar o tempo de internação dos infratores são medidas que não resultam em melhorias na segurança pública. É o que defende o Ministério Público Federal em uma nota técnica encaminhada ao Congresso Nacional. Para o MPF, as propostas representam grave violação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes no Brasil. A nota também lista uma série de estudos que alertam quem serão os mais atingidos com as medidas. Os dados revelam que os jovens negros e de baixa renda são os mais afetados pela internação e 66% vivem em famílias consideradas extremamente pobres. Fala da precariedade das unidades socioeducativas como falta de higiene e que seria necessário quase R$1 bilhão apenas para construir novas unidades. O documento enviado ao Legislativo deve auxiliar a análise dos projetos de lei que tramitam na Câmara e no Senado. Para a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, as propostas são inconstitucionais. Ainda de acordo com a nota técnica, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que regulamenta a execução das medidas socioeducativas, precisa de investimento público para garantir o retorno do jovem ao convívio social. Apesar da atual situação das unidades, os índices de reincidência são melhores do que os do sistema penal para adultos. O desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF4, em Porto Alegre, aceitou o pedido de soltura feito pela defesa do ex-gerente da Petrobras, Luiz Carlos Moreira da Silva, condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele estava preso preventivamente e por determinação do juiz federal Sérgio Moro. Segundo o desembargador João Pedro de Gebran Neto, não ficou demonstrado risco de que o condenado possa continuar recebendo propina e lavando dinheiro ilícito. A decisão liminar ainda será analisada por um colegiado do tribunal. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Estudo do CNJ mostra que empresas de telecomunicações e bancos são os setores mais acionados na justiça pelos consumidores. A gente volta em instantes. Um estudo do Conselho Nacional de Justiça indica que as empresas de telecomunicações e os bancos são os setores com mais ações na justiça quando o assunto é direito do consumidor. A principal queixa é cobrança indevida. Rubens quase precisou entrar na justiça por uma cobrança indevida de uma operadora de telefonia. Ele chegou a ter problemas no trabalho por causa das insistentes ligações e quase teve o nome inscrito no cadastro de devedores. A conta já estava paga, né? E eu ficava recebendo ligações, me cobrando, inclusive quando eu estava no horário de serviço, né? Aí a empresa ficava me ligando. De acordo com um estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, as empresas de telecomunicações e os bancos são os setores mais acionados quando a ação envolve direito do consumidor. E o principal problema é o mesmo de Rubens, cobrança indevida. As concessionárias de serviços básicos como energia elétrica e água e as companhias de seguro também se destacam. Nós temos notícias de instituições financeiras que possuem reservas financeiras para o pagamento dessas indenizações, porque consideram que é melhor pagar essas indenizações, que são muito tímidas, infelizmente, do que resolver o problema do consumidor. O
O CNJ analisou mais de 4 milhões de ações que tramitaram em 2015 e constatou que a maior parte das demandas giram em torno de poucas empresas. Os 30 maiores litigantes foram acionados em mais da metade dos processos. Enquanto nós não tivermos empresas que respeitem o direito do consumidor, nós vamos estar sempre com esse mesmo problema. O que nós temos é uma indústria de desrespeito ao consumidor. Se não tivesse conseguido entrar em acordo com a empresa, Rubens teria aumentado esses números. A gente tem que procurar nossos direitos, né? A gente tem que procurar um órgão que possa nos informar, como o PROCON, né? A gente aciona e daí são tomadas as devidas providências, né? O mutirão Direito a Ter Pai foi realizado hoje em várias cidades de Minas Gerais. O esforço concentrado para reconhecimento de paternidade é uma parceria do Tribunal de Justiça do Estado com a Defensoria Pública. Sheila só conseguiu colocar o nome do pai no registro de nascimento aos 40 anos. Ela quer uma história diferente para o filho Isaac e buscou o mutirão Direito a Ter Pai. Eu acho muito bom, porque para a gente que não tem muitas condições, e é uma oportunidade também dos nossos filhos estar sendo registrados com o nome do pai, né? Luana tem 36 e sonha todos os dias em preencher o vazio no documento e na vida. O meu sonho é ter o nome do meu pai no meu registro. Itamar já tinha dado nome a outras 4 filhas, mas faltava Roseli. Aos 29 anos dela, realizaram um sonho e, enfim, responderam aos questionamentos dos netos. Meus filhos mesmo perguntavam por que eles têm e eu não tenho. Assim como Sheila, Luana e Roseli, cerca de 5.000 pessoas buscaram o mutirão Direito a Ter Pai para resgatar uma parte da própria história ou dos filhos que ainda não haviam sido registrados pelos pais. Ter o nome do pai no registro de nascimento é um direito previsto na Constituição Federal de 1988 e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do valor afetivo, essa medida assegura direitos legais, como o recebimento de pensão alimentícia e de herança. A iniciativa é uma realização da Defensoria Pública do Estado em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A juíza Maria Luísa Rangel Pires, responsável pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG, destaca a participação efetiva do tribunal em todas as 5 edições do Mutirão Direito a Ter Pai. Nossa parte é trazer a equipe do Centro de Reconhecimento de Paternidade, que presta uma assessoria fundamental para que depois tudo funcione, né? Para que as coisas, essa certidão de nascimento possa chegar na mão dessa mãe de forma correta e, além disso, o auxílio financeiro, porque é o Tribunal de Justiça que arca com todos os exames de DNA que são feitos no mutirão. O mutirão acontece simultaneamente em Belo Horizonte e em 38 comarcas de Minas Gerais. Durante a ação, além dos exames gratuitos de DNA, são feitos reconhecimentos espontâneos de paternidade e maternidade e acordos para garantia de direitos essenciais, como explica a Defensora Pública Geral do Estado, Cristiane Neves. São feitos, então, com a abertura do exame de DNA e, se esse exame é positivo, acordos relativos à pensão alimentícia, direitos de convivência, direitos de guarda. E esses acordos, eles são muito exitosos, são muito positivos, porque a Defensoria Pública, através dos seus defensores, dialogam com os interessados e esses acordos, na sua maioria das vezes, são cumpridos. Além de promover o mutirão juntamente com a Defensoria, essa ação é uma prática cotidiana do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio do Centro de Reconhecimento de Paternidade. Você sabe o que é ficar à disposição do trabalho por 14, 15 horas ao dia, não conseguir se desligar do serviço nem quando vai dormir? Pois é, o número de pessoas nessa situação está cada vez maior e já existe até uma espécie de indenização para quem foi impedido de ter vida social por causa do excesso de atividade profissional. Priscila mora a pouco mais de 100 metros do trabalho. Ela é diretora pedagógica de 5 unidades de uma rede de escolas. São 12 horas do dia conectada. Pelo computador ou celular, ela gerencia projetos, redes sociais, site, grupos de professores e pais, além do aplicativo da empresa. Uma rotina que já dura 7 anos. E voltar para casa nem sempre significa que ela vai se desligar. Não dá para parar, a gente pega o celular e
começa olhando, não, 5 minutinhos, quando vai ver já passou meia hora e a gente está ali naquele ritmo, né? Mesmo assim, Priscila diz que não consegue mais viver sem essa rotina. É difícil desligar, 2 dias ainda é possível, mas 30 dias não dá, eu preciso estar sempre conectada, sempre verificando, cuidando do que é meu. Mas nem todo mundo se adapta a uma rotina tão puxada. Só no ano passado, 199 mil trabalhadores foram afastados por doenças típicas desse ritmo, como estresse, ansiedade e transtornos bipolares. Foram 30 mil pessoas a mais que em 2015. Ao longo dos anos, a gente vê que o excesso de conexão ou o excesso de demandas, né, elevam ao estresse, ansiedade, transtornos psíquicos, e isso vai repercutir, né, na saúde não só física como mental desse indivíduo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão será a doença que mais incapacita trabalhadores. Já a Associação Brasileira de Psiquiatria estima que pelo menos 20% da população já teve, tem ou terá um quadro depressivo em algum momento da vida, número que poderá aumentar por causa da conexão de 24 horas com o trabalho. E os reflexos já são percebidos pela Justiça Trabalhista. É crescente o número de ações que envolvem problemas de saúde decorrentes de jornadas exaustivas e a necessidade de conexão e disponibilidade do trabalhador. Já existe até uma jurisprudência que aplica o dano existencial, uma espécie de indenização ao trabalhador que foi impedido de desfrutar da vida social por causa da atividade profissional em tempo integral. A repórter Viviane Novaes tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Em tempos de internet, todo mundo conhece alguém que está nessa situação, né? Fica o tempo todo ligado com a empresa, através de e-mails, através de mensagens por celular, não é? E para falar sobre indenização por dano existencial, a gente conversa agora com um especialista em direito do trabalho, o advogado Gáudio Ribeiro. Doutor Gáudio, o senhor poderia dar mais detalhes sobre esse dano existencial? Claro. É uma figura razoavelmente recente, que foi forjada na doutrina e depois chegou à jurisprudência a partir de uma decisão muito importante do Tribunal Superior do Trabalho, em que se reconheceu uma indenização por dano existencial a partir de 2 critérios, basicamente. O tribunal disse que caracteriza dano existencial a existência de uma privação grave do convívio social ou a frustração de um projeto de vida. Isso ocorre especialmente quando há o desrespeito a regras relacionadas à duração do trabalho. No caso que chegou ao tribunal, por exemplo, era uma trabalhadora que ficou mais de 9 anos sem férias. E nesse caso o tribunal entendeu que não bastaria a indenização decorrente das férias que não foram concedidas, o pagamento em dobro. Era também necessário indenizá-la quanto a esta consequência na esfera existencial. Bom, e como provar aí, nesse caso que a gente citou na reportagem, uma pessoa que fica muito tempo, o tempo todo conectada com a empresa, de alguma forma? Bom, o trabalhador tem o que se reconhece como o direito à desconexão. Ele não pode ser perturbado no momento reservado ao seu descanso, ao seu lazer. A caracterização do dano existencial, especificamente, supõe a prova, exige a prova, de que esse trabalhador foi submetido a jornadas extenuantes, muito desgastantes, além daquilo que seria possível esperar do trabalhador, que são 2 horas extras diárias. Então teria que provar, por exemplo, isso, jornadas desgastantes, ausência de concessão de férias durante um período muito significativo. Embora a lei não trate desse tema, não há referência na legislação propriamente, é uma construção da jurisprudência, esses têm sido os critérios. Ok, muito obrigada pela entrevista. Bom, e esse dano existencial pode ser estabelecida uma indenização pecuniária, William, uma indenização em dinheiro para o trabalhador. William. Obrigado, Viviane. O Superior Tribunal de Justiça lançou hoje o arquivo Ponto Cidadão. O lançamento contou com a presença da presidente, ministra Laurita Vaz, e de outros ministros da Corte. Uma ferramenta para manter viva a história do Superior Tribunal de Justiça. O arquivo Ponto Cidadão é um novo serviço disponível no portal do Tribunal, um espaço dedicado à divulgação e pesquisa de documentos históricos do STJ. Vi esse trabalho crescer assim aos poucos, fiquei muito feliz de ver hoje o resultado e trazer para o cidadão
para todos os operadores do direito, para os magistrados e principalmente para o cidadão comum, um trabalho de grande envergadura que é este projeto Arquivo Ponto Cidadão. No Arquivo Ponto Cidadão é possível encontrar a linha sucessória da presidência do STJ e de todos os ministros do tribunal, além de documentos históricos da Corte. 800 arquivos entre fotos e documentos já estão disponíveis para consulta. O mais antigo é de 1963, da época do antigo Tribunal Federal de Recursos. Júlio César, um dos idealizadores do projeto, diz que a ideia é aumentar o acervo. A gente inicia com 850 documentos, mas a ideia é a gente chegar a avançar um número bem mais substantivo. Da sentença escrita de próprio punho à eletrônica, a evolução dos métodos de trabalho e do próprio judiciário. Tudo está registrado no espaço virtual. O Arquivo Ponto Cidadão é um projeto pioneiro no judiciário e vai facilitar o acesso a documentos históricos e também estimular a pesquisa de estudantes, profissionais, do público em geral. Com apenas um clique é possível encontrar o primeiro recurso especial do STJ, julgamentos de grande repercussão, um passeio completo pela história do tribunal. E um detalhe, tudo devidamente identificado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Para diminuir a pena, presidiários do Rio Grande do Sul confeccionam polvos de crochê para bebês prematuros nascidos em hospital público. A gente volta já já. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, negou nesta sexta-feira habeas corpus do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele queria anular a transferência dele para um presídio federal em outro estado. Preso desde novembro do ano passado, Sérgio Cabral teve sua transferência para um presídio federal determinada esta semana pelo juiz Marcelo Bretas na Operação Calicut. Ao solicitar a transferência para outra penitenciária fora do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal alegou que Sérgio Cabral recebia informações dentro do presídio, sendo necessária a transferência para outro estado. O ex-governador pediu no STJ a anulação da transferência. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o caso não pode ser analisado pelo STJ porque o mérito de outro habeas corpus com o mesmo pedido não foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que apenas negou liminar. Com isso, o STJ não pode julgar o habeas corpus porque seria indevida supressão de instância, que é vedada por súmula do Supremo Tribunal Federal. Representantes da Petrobras e dos trabalhadores participam de audiência pública no TST para discutir o pagamento de diversos adicionais. Sindicatos da categoria, representantes da empresa, advogados e especialistas participaram da audiência pública que discutiu a parcela chamada Remuneração Mínima de Nível e Regime, a RMNR, que abrange adicionais como de periculosidade e outros adicionais convencionais ou contratuais. Os trabalhadores alegam que o pagamento desses adicionais não estão sendo respeitados. Então, o que nós estamos reivindicando aqui no TST é que os trabalhadores que estão em áreas que são classificadas como perigosas, né, que são as instalações industriais, recebam devidamente os seus adicionais, como foi convencionado no ano de 2007. De acordo com os sindicatos dos trabalhadores, este ano aconteceram 33 acidentes com 47 vítimas, o que ressalta a importância dos adicionais e da parcela remuneratória. A Petrobras e as subsidiárias afirmam, no entanto, que as tabelas de pagamento seguiram os regimes de turno e categorias específicas. Esse acordo coletivo foi negociado pelas empresas do sistema Petrobras na mais absoluta boa-fé. E a gente executou esse acordo coletivo na mais absoluta boa-fé. E anos depois da assinatura desse acordo, nós fomos surpreendidos com uma série de ações trabalhistas que hoje trazem um impacto brutal para o sistema Petrobras. Para a Petrobras, o impacto é muito forte. Para a Transpetro, o impacto hoje compromete praticamente 80% do nosso lucro líquido do último ano. Com base nas informações levantadas durante a audiência pública, o relator de um dos casos e relator da audiência pública, o ministro Alberto Bresciani, irá julgar o processo. Concluídas todas essas informações que nós recebemos nesse dia de hoje, elas serão avaliadas, obviamente, pelo vídeo, por degravação e consideradas no voto que eu proporei ao tribunal.
Uma ótima ideia que vem lá do Rio Grande do Sul. Presidiários da cadeia pública estão fazendo polvos de crochê para bebês prematuros de um hospital público. Além de conseguir diminuir a pena, os detentos estão ajudando no desenvolvimento dessas crianças. A humanização que começa atrás das grades. Um projeto pioneiro no estado leva o trabalho de internos da cadeia pública até bebês prematuros da UTI do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas. A ideia veio de um estudo dinamarquês. Sabendo da pesquisa feita na Dinamarca, onde as crianças que tinham polvinho tinham uma melhora extremamente mais rápida e, com isso, um menor tempo de internação hospitalar, em relação às outras que não tinham polvinho. E nós ficamos sabendo com a enfermeira do Hospital Presidente Vargas que algumas crianças e algumas mãezinhas perguntavam por que o meu filhinho não tem um polvo? Porque tinham poucas unidades para doação. Então, algumas crianças eram beneficiadas e outras não. A técnica, utilizada em algumas UTIs neonatais, comprova a rápida melhora nos prematuros que ficam nas incubadoras. Eles ficam agarradinhos naqueles tentáculos que remetem ao útero materno, onde eles estavam agarradinhos no cordão umbilical. Então, tem toda uma questão de segurança, aninhamento, isso melhora a frequência cardíaca, a frequência respiratória do bebê. Eles não arrancam tanto os equipamentos, que estão os eletrodos, que estão fixados no corpinho do bebê, né? E também dá um conforto muito grande para as mães, que às vezes têm que ir embora e aí deixam o bebê agarradinho no polvo. O material utilizado, lãs e linhas especiais antialérgicas, vem apenas de doações. Uma grande ajuda para quem recebe o presente e também para quem pratica a boa ação. Os produtores dos pequenos polvos são apenados da cadeia pública de Porto Alegre, da terceira galeria do Pavilhão H, ala destinada aos presos LGBT. Tem uma grande dificuldade de poder trabalhar, de realizar algum trabalho interno dentro da cadeia pública, devido à questão realmente, né, da situação de opção sexual deles. Então eles têm dificuldade de convivência com os demais presos. E também não só para o trabalho, mas também porque é uma galeria que tem uma grande disciplina e uma organização muito boa. O envolvimento voluntário é uma oportunidade de diminuir a pena, mas vai muito além. Após a conclusão, os presos vão receber um certificado e uma carteira de artesão, emitidos pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Uma porta que será aberta na volta ao convívio em sociedade. O alcance social é muito maior do que a própria remissão. E o engajamento desses apenados, que já foram sensibilizados para isso, é o grande ganho desse projeto. É o espaço intramuros se abrindo para a sociedade e mostrando que essas pessoas estão buscando a reinserção social. O projeto Octopus oferece 8 aulas. Os encontros, que terão duração de 3 horas, serão assim, com uma professora voluntária ensinando passo a passo. A expectativa é que no final do curso, cerca de 200 polvinhos como este sejam entregues à UTI neonatal do Hospital Infantil Presidente Vargas. É uma chance para quem está aqui dentro, não deixa de ser um trabalho também, poder ajudar as crianças lá fora, deixa de ser um trabalho aqui dentro, para ocupar a cabeça, o dia a dia. É um sentimento assim bem bacana que rola aqui dentro, entendeu? Ajudar as crianças, né? O projeto Octopus é um projeto que vai incluir a gente na sociedade de novo, então eu me sinto bem feliz com isso. Sei que isso aqui pode salvar vidas, né? Esta edição fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.